Otávio Família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, deixando o like de vocês. Muito obrigado a todos as pessoas que estão se inscrevendo aí no canal, os novas inscritas e inscritos. Somos um pouco mais de 660 agora, para um canal que se propõe a debater história, antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do panafricanismo. Eu acho que é um número para lá de significativo. E hoje é um dia para lá de especial, porque hoje é o centenário do maior de todos, como eu costumo chamá-lo, que é o Cheikh Anta Diop. O Diop, ele para mim, ele foi uma descoberta fundamental, mudou a minha vida, as obras dele mudaram a minha vida, né? Vou falar um pouco dele, vou falar um pouco da minha relação com ele, porque eu, enquanto homem negro, enquanto homem de favela, enquanto oriundo de pré-vestibular comunitário, professor de história, especializado em história da África, agora mestre em relações étnico-raciais, descobrir Cheikh Anta Diop foi um acontecimento que mudou minha vida radicalmente, definitivamente, porque suas obras são obras que, como é que eu posso dizer, elas contemplam todo uma busca, né? Elas são o encontro da satisfação do que eu buscava desde a minha adolescência. Eu sempre tive muita curiosidade de saber a história dos povos. Eu sempre tive muita curiosidade de saber a história dos povos. Eu sempre tive curiosidade de saber como foi a história dos maias, dos incas, dos astecas, a história dos sumérios. Porque eu ouvia falar desses povos na escola, e filmes e conversas, ouvindo os mais velhos falando, mas eu não tinha a menor ideia de quem tinham sido esses povos. E ficava apenas no meu imaginário o fenótipo deles, o lugar onde eles nasceram, onde eles viveram, enfim. E eu tinha pouquíssimas, quase zero de informações sobre esses povos, até que eu comecei a estudar história e em 2007 eu fui fazer a especialização em História da África, né, na Cândido Mendes, quando eu conheci um grandíssimo irmão chamado El Haj Ibrahim Agaya Diallo, que me apresentou Cheikh Anta Diop e me falou pela primeira vez desta obra aqui, Nações Negras e Cultura, que é a tese de doutorado de Cheikh Anta Diop. Ele me falou que o Diop, com 16 anos, o El Haj, o Cheikh Anta Diop, com 16 anos, 16, 17 anos, criou um alfabeto. Sozinho, ele criou um alfabeto. Um alfabeto porque Diop queria utilizar esta ferramenta para ajudar as sociedades africanas a transcrever a sua língua e assim abrir mão dos caracteres árabes, as populações que, no caso, foram islamizadas, e da língua francesa, aquelas que foram colonizadas pela França, e das línguas europeias de uma forma geral, da língua portuguesa, da língua inglesa, para poder transcrever a sua língua, porque esses idiomas, essas línguas, a escrita delas não dão conta de traduzir as línguas, os idiomas africanos. Lembrando sempre que muita gente trata os idiomas africanos como aquela famosa palavrinha que eles chamam de dialeto, que é uma palavra para lá de odiosa, porque só se referem a dialetos para se referirem às línguas africanas e aos idiomas daqui das nações das Américas. Nunca a idiomas europeus, nunca a idiomas chineses, japoneses, enfim, nunca. Isso é uma forma de diminuir a importância, o grau de importância, e diminuir essas populações enquanto populações que produziram civilizações, por exemplo, civilizações aqui das Américas, né? E colocar essa pecha de civilizado, né, só entre os europeus e os chineses, os japoneses. E o eurocentrismo ele dá muita ênfase a isso, né? E o eurocentrismo, infelizmente para todos nós, principalmente nós participantes, ele nublou as nossas visões a respeito da história deles, que eles mentiram muito a respeito da história deles, e mentiram ainda mais a respeito das nossas histórias no plural, porque a África é diversa. Costuma-se falar em Áfricas no plural.
as sociedades africanas são diversas, são múltiplas, né? São culturalmente diversas, embora culturalmente também tem uma unidade, que é a unidade cultural da África Negra, que é uma grande obra, a segunda tese de doutorado que Chiquita Diop apresentou na Sorbonne, em 1948, né? E que, inclusive, está sendo agora lançado novamente, né, pela editora Anansi, se eu não me engano, o nome da editora é esse, e convido todos vocês a lerem essa obra, degustarem dessa obra, porque essa obra é fundamental para nós compreendermos os berços antagônicos que existiram na história da humanidade, e o único que deu conta desta análise foi Cheikh Anta Diop. Diop, ele foi um filósofo, um físico, químico, egiptólogo, historiador, antropólogo, sociólogo, linguista, matemático. Falava 6 línguas africanas, dentre elas o Wolof, Seré e Tukulã. Falava inglês, falava francês, árabe, falava grego, latim. Ele falava árabe porque ele estudou numa escola corânica dos 5 aos 11 anos, e falava francês porque ele foi estudar na escola francesa, que o Senegal, onde ele nasceu em 1923, no dia 29 de dezembro de 1923, em Diourbel, no Senegal, na região do Caior, de onde vem a sua família, né? O reino do Caior é um dos 7 reinos do povo Wolof, que é o povo dele, né? Então, o Diop, ele nasceu neste lugar e, infelizmente, esse lugar estava colonizado. Quando o Diop nasceu, o Diop foi obrigado a falar francês por conta disso. E é exatamente por conta disso que ele acabou se formando primeiro na linguística, não por acaso ele produziu um alfabeto. Ele estudou física nuclear e química nuclear no Senegal, com Jules Curie, que era o chefe da energia atômica da França, e ele foi para a França dar prosseguimento aos seus estudos na área de ciências exatas, quando ele chega lá e se depara com aquilo que Carlos Moore, seu grande amigo, seu grande companheiro de pesquisa, né, Carlos Moore, autor desta obra aqui, vou falar daqui a pouco dela, né, porque há uma entrevista aqui do Diop, feita pelo Carlos Moore, que também foi um grande jornalista, né, aliás, ele é um grande jornalista, está vivo ainda, Carlos Moore, meu amigo em particular, tenho honra de dizer isso, né? E então, como eu estava falando, o Carlos Moore disse que o Diop ele foi se aprofundar, né, nas ciências exatas na França. Quando chegou na França, ele se deparou com os horrores que europeus estavam dizendo a respeito de África e dos africanos, e particularmente a respeito do Egito. Estavam dizendo mentiras em cima de mentiras, né? Dando conta de que o Egito era uma civilização de brancos, de asiáticos, né, de pele vermelha que enegreceram no Egito, ou de pele branca que enegreceram no Egito, ou asiáticos brancos de pele negra, ou seja, uma série de afirmações esdrúxulas, absurdas, nada científica, como o Diop fala, totalmente embasado por uma visão ideológica, mas científica zero. E o Diop, ele foi um homem que, quando ele chega na Sorbonne, como ele chega na França, ele chega com uma bagagem gigantesca, né? Ele chega com uma bagagem não só científica, mas também política, histórica, porque o Carlos Moore ele fala num vídeo que tem disponível no YouTube, né, sobre o Diop, que o Diop vem de um povo que tem uma história muito longa e muito complexa, como diz o Carlos Moore, que o povo Wolof ele é um povo que está vinculado, como diz o Carlos Moore, às esferas de civilizações muito antigas, Gana, Mali, Songhai, viveu como vassalo dessas civilizações, o povo Wolof, de onde veio Diop, e, segundo o Carlos Moore, o Diop representava toda essa história milenar na sua pessoa, né? A palavra do Carlos Moore. Sempre bom a gente citar o mestre, né? O meu outro grande mestre, que é o Carlos Moore, embora eu tenha muitos outros grandes mestres também, Kabengele Munanga, né? Amadou Rapatibá, enfim, Ivan Van Sertima, John Henrik Clarke, Teófilo Obenga, etc. Né? Então, o Diop ele representava toda essa história profunda africana na sua pessoa. Quando ele chega como desmistificador. Ele não chega para poder dizer, né, aprender lá com a história dos europeus. Não, ele já sabia que tudo era mentira. Ele já sabia que o Egito não era branco, o Egito era um fenômeno de civilização africana. E ele foi para lá para desmistificar, como diz Carlos Moore, desmistificar mesmo. Ele chegou como desmistificador. Só que o Diop era um jovem, ele chegou com 25 anos para poder, aliás,
antes dos 25 anos, com 25 anos ele estava defendendo essa tese, Nações Negras e Cultura, né? Com 25 anos ele estava defendendo essa tese. Em 1948 estava pronta essa obra, estava pronta. Que, como o Carlos Moore disse, o Diop ele trabalhou durante um período de guerra sem parar. A guerra, né, a Segunda Guerra Mundial, no caso, foi de 39 a 45. Então ele trabalhou sem parar, pesquisando, e ele prova com bases sólidas, científicas, que a humanidade surgiu exclusivamente no continente africano, que já era herético, e que o Egito é uma civilização exclusivamente africana, foi uma outra heresia para os europeus, que Diop teria cometido, mas Diop estava apenas mostrando a verdade histórica e científica, uma verdade que muita gente da Europa se recusava a aceitar, porque naquele momento, em 1948, lembrem-se, ainda se estava acreditando que os seres humanos tinham surgido na Europa, que era o homem de Piltdown, né? E, mais ainda, uma série daquelas teorias raciais do século XIX está em voga, não só, como diz o Carlos Moore, não só no âmbito intelectual e acadêmico europeu, mas também no âmbito intelectual e acadêmico daqui, das Américas, né? Particularmente do Brasil, que foi um dos últimos países a se tornar independente, entre aspas, mas sempre foi colonizado, e continua sendo colonizado até hoje, epistemologicamente falando, né? Uma academia fortemente influenciada pelo eurocentrismo. Basta dizer que o Brasil é um país capitalista, onde se estuda ainda, o tempo todo, obras de Karl Marx e Friedrich Engels que falaram contra o capitalismo. O Brasil é um país neoliberal, né? Adotou políticas neoliberais nos anos 90, com Fernando Henrique Cardoso, mas ainda assim o Brasil, sempre, nas suas universidades públicas e privadas, estuda obras de Friedrich Engels e de Karl Marx que se colocaram contra o capitalismo. Percebam como o Brasil ele é estruturalmente racista. Por que não se estuda a obra de Cheikh Anta Diop? Né? Se estuda a obra de Karl Marx e Friedrich Engels porque, antes de tudo, eles são brancos. Muita gente vai falar, mas eles são homens. Sim, podem ser homens, são héteros, mas são brancos. Raça primeiro. Raça primeiro, como disse o autor Tony Martin. Né? É o título da obra dele. Então, é a mais clara manifestação de uma estrutura racial que existe no Brasil, onde se estuda obras de autores que são contra o sistema capitalista que vigora no Brasil, vamos dizer, desde 1500, né? Mas não se estuda obras de um autor, particularmente, o Cheikh Anta Diop, sem falar de outros, que simplesmente se baseou seus estudos muito fortemente também no seu humanismo, que o Diop era um grande humanista, né? Então ele quis apenas provar que a humanidade tinha surgido no continente africano por razões climatológicas, se espalhou pelo planeta inteiro, foi isso que ele demonstra aqui, dando origem às primeiras civilizações em África e fora de África, também na diáspora. Por isso que nós dizemos, nós do campo do panafricanismo sempre dizemos que nós somos africanos em diáspora. E o Diop, ele nos dá razão, né, graças às suas pesquisas profundas, seríssimas, para afirmar isso, que nós somos africanos em diáspora, nós pretas e pretos. Porque os africanos povoaram o planeta inteiro. Obviamente a África, Europa, Américas, Oceania e a Ásia, dando origem às primeiras civilizações nesses lugares. Obviamente, né? O que Diop foi desafiado quando ele foi perguntado, como diz Carlos Moore, onde estão essas civilizações ali, contribui com a outra obra dele, a Unidade Cultural da África Negra, onde ele mostra a invasão de populações brancas, né, euroasiáticas, que se forjaram no berço setentrional ao longo de milhares e milhares de anos, desde a última era glacial, né, sofreram processo de despigmentação, modificação antropológica, porque experimentaram outro modo de vida e construíram outra visão antropológica, cultural, política, né, e invadiram o berço meridional por volta de 1500, antes da Era Comum, dando origem aos grandes genocídios, dando origem àquilo que o Carlos Moore fala aqui, que é esse racismo, né, que inicia as nossas dores profundas e que se espalhou em escala planetária, como diz o Carlos Moore nessa obra, e Cheikh Anta Diop também falou sobre isso. Então, Diop, ele precisa ser analisado, lido, refletido, né, para que a gente tenha a dimensão de quão profunda, larga, né, e antiga
é a nossa história. Não só a história dos seres humanos, de uma forma geral, mas nossa africana em particular, porque nós demos origens a todas as outras raças, entre aspas, né? Historicamente falando, né? O Cheikh Anta Diop nunca trabalhou com esse nome, né? Com esse conceito de raça, ele sempre negou, sempre disse que a raça humana é uma. E as diferenciações fenotípicas, que são chamadas de raciais, aconteceram fora de África, aconteceram, como diz Carlos Moore recentemente. Eu estou falando muito do Carlos Moore porque o Carlos Moore foi grande amigo do Diop, morou com o Diop durante uns 9 anos, lá no Senegal, né? Ajudando a ele a traduzir muitas obras que chegavam para o Diop, e bebeu muito na fonte dele, logicamente, assim como eu bebo muito na fonte do Carlos Moore, agora ainda mais, porque eu tenho a honra de manter contatos com ele, né? E então eu sou um homem por esse ponto de vista privilegiado, e sou eternamente grato aos ancestrais por terem me proporcionado, eu que sou de favela, sou filho de uma lavadeira, filho de um pedreiro, né? Estudei escola pública, universidade pública, fiz meu mestrado em instituição pública federal, né? E um homem negro comum que os ancestrais deram a possibilidade de conhecer as obras deste gigantesco pan-africano, Cheikh Anta Diop, e desse outro gigantesco pan-africano chamado Carlos Moore, a obra dele, e agora também o homem que faz parte do meu círculo de amizades, a quem eu tenho muita honra em falar isso. Então, o Diop, como eu estava falando, família, hoje é o aniversário dele, ele está completando 100 anos, ao centenário do maior de todos, um gigante pan-africano, político, cientista, um homem que produziu diversas obras, como Nações Negras e Cultura, a Unidade Cultural da África Negra, sempre bom lembrar, Civilização Barbárica, que foi a última obra dele, a Origem Africana da Civilização, Mito ou Realidade Histórica, né? África Negra Pré-Colonial, que é outra obra fantástica, onde ele está comparando os sistemas políticos do continente africano e da Europa no mesmo período que a Idade Média. Ele está mostrando ali quão diferentes, quão contrários, melhor dizendo, são esses sistemas políticos, porque são sistemas políticos que refletem a antropologia contrária dessas sociedades, dessas populações. E, por último, ele produziu os fundamentos econômicos e políticos, né, do Estado Federal Africano, né, onde o Diop ele propõe ali já é uma proposta política que o Diop está apresentando para o continente africano, e, como disse a sua companheira, Louise Marie Mais, é um plano político que está pronto, era só aplicar para que o continente africano se desenvolvesse suas tecnologias, suas forças produtivas, suas ciências, né, e se tornasse aquilo que ele sempre deveria ter sido, que foi outrora, quando o continente africano estava coberto de monarquias, inclusive nas áreas de floresta, como diz Cheikh Anta Diop, e que, infelizmente, veio paulatinamente deixando de ser por conta das invasões que ocorrem desde a antiguidade no continente africano, e agora o continente africano continua sofrendo, né, bombardeios políticos, econômicos, culturais, né, vindos do Ocidente, ainda que, neste exato momento, alguns países da região ali do Sahel, né, Burkina Faso, Mali, Níger, estejam fazendo um processo de estancar essa sangria, né, junto à França, mas ainda assim são, eu posso dizer, momentos tímidos, né, no que diz respeito à libertação do continente como um todo. E Cheikh Anta Diop trabalhou muito por isso, muito, né, para que a África se tornasse livre, definitivamente, independente mesmo do colonialismo europeu, colonialismo político, econômico, militar, acadêmico, e que sufocou, né, nublou as visões históricas, antropológicas das sociedades africanas do continente da diáspora. O Diop é esse grande personagem histórico que está completando 100 anos na data de hoje, 29 de dezembro. Viva Cheikh Anta Diop! Vamos ler sobre as suas obras, vamos analisar suas obras, vamos falar de Diop para as nossas crianças, nossos jovens, nossos idosos também, nossos mais velhos. Vamos falar para eles para eles desse grande ancestral que é Cheikh Anta Diop, muito humilde, um homem que infelizmente foi subestimado por alguns irmãos e irmãs do continente, mas que hoje tenho certeza que esses mesmos irmãos e irmãs que o subestimaram devem estar muito envergonhados, se eles forem capazes disso,
porque Cheikh Diop derrubou teses enormes, como a tese que dá base ao marxismo na obra A Unidade Cultural da África Negra, e como aquela tese esdrúxula que dizia que a humanidade tinha surgido de diferentes lugares, né? Que havia um ancestral para os europeus, outro ancestral para os africanos, outro ancestral para os asiáticos. Diop atacou imediatamente, como diz Carlos Moura, atacou imediatamente essa visão, falou não, que a raça humana é uma só. E essa raça humana surgiu exclusivamente no continente africano por razões climatológicas, que foi um mero acidente, por razões que não concernem a nossa vontade. Isso é ciência. Isso é ciência. E Cheikh Diop, como eu disse, e eu vou dizer sempre, é o maior de todos os tempos. Estamos juntos sempre. Viva Cheikh Diop, Hotep, África no Centro.